Aleluias. Glórias a Deus, louvado, exaltado, engrandecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos. Para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui em mais uma escola bíblica, na qual o Senhor nos proporciona para aprender no seu tempo. Aleluia. Vamos orar ao Senhor, meus amados irmãos, para que nós possamos aproveitar bastante a lição, para que o Espírito Santo de Deus venha nos ensinar, venha falar conosco. Amém? Senhor Jesus amado, querido, Deus Todo-Poderoso, Pai amado, o Senhor que é um Deus exaltado nos céus e na terra e sobre o nosso coração, alma, caminho, vida e espírito. Meu Deus, nós cremos e temos a certeza e a convicção que o Senhor já está neste lugar, através do Teu Espírito Santo, porque o Senhor tem nos ensinado que onde houvesse duas ou mais pessoas reunidas no Seu nome, o Senhor disse que se faria presente. Nós cremos que o Senhor está aqui, meu Pai amado, através do Teu Espírito Santo de Deus. Pai amado, que não venha ser um homem a pronunciar ou falar algo da Tua palavra, meu Deus amado, mas que venha ser o Senhor dentro do homem a nos ensinar a Tua palavra. É o que nós te pedimos, meu Pai amado, querido, e que aqueles, meu Pai, que for acompanhar esta live, meu Pai, que o Senhor venha trazer libertação, transformação, mudança, meu Pai amado, e saúde para a mente e para a alma, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Meus amados irmãos, lição de número 10 da nossa revista CPAD, cujo comentarista é o pastor Osiel Gomes, e o tema da lição de hoje, meus amados irmãos, nós vamos estar falando a respeito, nossa segurança vem de Deus, A nossa segurança não está baseada em alguma coisa deste mundo e nem alicerçada em coisas dessa vida. A nossa segurança, ela está unicamente, meus amados irmãos, alicerçado na pessoa de Deus, O nosso texto áureo nos diz, que é o nosso texto de ouro, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 12, o versículo 15, que diz assim: E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância que possui. A verdade prática nos ensina, meus amados irmãos, que não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus, meus amados irmãos. Já quero dar só uma pincelada aqui na verdade prática, que nos ensina que não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo. Aqui na questão, meus amados irmãos, está nos ensinando, não é que Jesus estava combatendo ou falando que ter riquezas, você possuir bens é pecado, não. Ele estava combatendo, meus amados irmãos, a questão a nossa vida, o nosso coração estar nas coisas deste mundo, estar nas riquezas, não somente riquezas na questão dinheiro, Como diz o texto, onde estiver o nosso coração é o nosso tesouro. Às vezes a riqueza não é um dinheiro, às vezes não é uma casa, às vezes não é um carro, Às vezes a nossa riqueza, às vezes pode ser uma pessoa, às vezes pode ser algum objeto, Ou algo na onde está o nosso coração. Por que, meus amados irmãos? Porque as riquezas deste mundo, seja ela qual for, muitas das vezes, meus amados irmãos, ela pode nos trazer
ela pode nos trazer, meus amados irmãos, acomodismo, tirando a nossa visão do céu, né? As riquezas dessa vida, se não vigiarmos, ela nos traz acomodismo, tirando a nossa visão do céu. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 27 nos ensina assim: não vos ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, né? Quando se fala de tesouros do céu, está nos ensinando a respeito de frutos de justiça, frutos na qual a palavra de Deus nos ensina, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, é onde os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. E não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, na nossa introdução, vai na lição, palavra-chave cuja é a ansiedade. A nossa introdução nos diz que jamais devemos colocar a nossa esperança nos bens materiais, mas sim em Deus. No Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do dinheiro, de ajuntarmos tesouros neste mundo e sobre a ansiedade. Tal ensinamento não significa que não podemos ter bens materiais, mas mostra que devemos ter cuidado com a avareza, pois o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Precisamos ser vigilantes, pois o apego aos bens terrenos nos escraviza, nos tornando dependente das coisas materiais e não mais do Senhor que prevê as nossas necessidades. Aleluia! Meus amados irmãos, olhando para esse texto aqui, muitas das vezes nós encontramos
se deparando com esse texto de Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 27, nós, quando lemos esse texto, meus amados irmãos, nós começamos a criar uma consciência de como nós estamos diante de Deus, como nós estamos diante do Senhor, lembrando e deixando bem claro aqui, que Jesus, aleluia, em nenhum momento Ele quis combater o direito do ser humano, buscar bens materiais. Não, Jesus também não estava aqui, meus amados irmãos, falando que você ganhar riquezas, adquirir riquezas seria pecado. Também não. O que Jesus estava combatendo aqui, meus amados irmãos, é a forma de onde o nosso coração estaria, meus amados irmãos, nas questões de buscar os bens materiais para o nosso bem-estar físico neste mundo. Meus amados irmãos, como o nosso coração estaria a partir do momento em que a pessoa viesse adquirir riquezas, viesse adquirir muitos bens materiais, viesse adquirir, digamos assim, muito dinheiro, né? Não é verdade? De como o nosso coração, de como a nossa alma estaria, meus amados irmãos, quando tudo isso viesse ser adquirido. Se o nosso coração estaria ainda na presença de Deus, meus amados irmãos, se o nosso coração estaria totalmente voltado ao Senhor, se a nossa vida estaria totalmente voltada a Deus, ou se um determinado tempo, meus amados irmãos, tudo aquilo que a gente conquistou, tudo aquilo que a gente batalhou, e chegasse algum momento, meus amados irmãos, que viesse ser esgotado, que chegasse algum momento que viesse a acabar, se o nosso coração e a nossa alma estivesse naquelas questões. O que Jesus estava ensinando aqui, meus amados irmãos, que a nossa vida, que o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, o nosso ser, independente de bens materiais, independente de riquezas, o nosso ser tinha que estar totalmente na pessoa do nosso Deus, na pessoa do nosso Senhor Jesus. Então, quando nós se deparamos com esse texto, meus amados irmãos, logo nos vem a consciência de como nós estamos diante de Deus, como nós estamos caminhando na presença dEle, se a nossa inclinação está sendo mais para Ele, ou está sendo mais para as coisas nesse mundo, ou se, meus amados irmãos, se nós no momento em que estivermos buscando, meus amados irmãos, um conforto para o nosso bem-estar, e um conforto para a nossa família e para nossos filhos, meus amados irmãos, e também para a esposa, meus amados irmãos, no momento em que nós estivermos buscando esse conforto, meus amados irmãos, e algum momento ali, meus amados irmãos, a nossa vida e coração está focado somente naquilo, e esquecer, meus amados irmãos, que acima de tudo isso, de todas as coisas, nós temos Deus que tem o poder, o controle, a autoridade, meus amados irmãos, para nos abençoar, para nos abrir a porta e para abrir o caminho, para que nós possamos passar, para que nós podemos chegar ao objetivo que queremos, meus amados irmãos, porque nós sabemos que para Deus nada é impossível.
Então, quando o nosso coração e alma, na questão de querer buscar o conforto, meus amados irmãos, estiver totalmente naquilo e se esquecer de Deus, meus amados irmãos, há algo terrível. Pode até conseguir conquistar, pode até conseguir conquistar o objetivo, mas quando conquista o objetivo, meus amados irmãos, há um perigo muito grande, meus amados irmãos, o momento da queda, se a vida da pessoa não estiver regrada, não estiver consagrada somente na pessoa de Deus, né? E nós, como se deparamos com esse texto, como nós vemos e nós lemos, nós temos essa consciência, nós chegamos nesse pensamento de analisar como nós estamos. É por isso que nós voltamos naquele Salmo 139, que Davi fala do versículo 23 ao 24, ele falando: sonda-me, ó Deus, o meu ser, sonda-me, ó Deus, o meu coração, a minha alma, e vê, Senhor, se há em mim um caminho mau. Davi estava ali falando da sua mente, da sua consciência, estava falando da sua alma, meus amados irmãos, porque a preocupação de Davi, olha que Davi, meu amado irmão, era um homem muito rico, e olha que Davi era um homem muito próspero, com muitas riquezas. Para você entender melhor, Davi era um homem que tinha muito dinheiro, para você poder entender melhor. Aleluias. Davi era um homem, meus amados irmãos, que tinha muito dinheiro, que tinha muitas riquezas. Mas olha que interessante, meu amado irmão, minha amada irmã, o coração, a mente dele, a alma dele estava voltado, não estava naquilo que ele tinha. A alma dele, o coração dele, a vida dele não estava voltada, meus amados irmãos, pelo poder que ele tinha. A vida dele estava voltado, meus amados irmãos, para o Deus Todo-Poderoso, estava voltado para Deus, meus amados irmãos. Tanto é que ele fala: Deus, som do meu pensamento, som do meu coração, som da minha alma, som do meu caminho, e vê se há em mim algum caminho mau. Porque a preocupação de Davi, meus amados irmãos, não era que a sua vida viesse estar apegada nas coisas deste mundo. Meus amados irmãos, eu quero fazer um breve comentário aqui, rapidamente aqui, né, nessa introdução, né, para que o cristão, meus amados irmãos, veja bem, não ponha a sua total confiança, né? Não ponha a sua total confiança nas riquezas e nas coisas dessa vida. É preciso que o crente venha desenvolver um relacionamento íntimo, sincero com Deus, onde sua total confiança é nele e no reino de Deus. Vamos ver aqui Salmo rapidinho aqui, meus amados irmãos, Salmo 16, verso 2. Para que o cristão não venha colocar a sua vida nos bens materiais, nas coisas dessa vida. Meus amados irmãos, não, como eu havia dito aqui no começo, bens materiais não está relacionado a somente dinheiro. Bens materiais está relacionado, meus amados irmãos, a casas, a carro, né, a esposo, a esposa, a filho, né, e objetos pessoais, meus amados irmãos,
também é uma riqueza que muitas das vezes a pessoa coloca o coração naquilo. Salmo 16:2 diz assim, meus amados irmãos, o Salmo de Davi: a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Olha que interessante, meus amados irmãos. É por isso que nesta noite nós temos que analisar o nosso coração. É por isso que nessa lição que nós estamos aprendendo nesta noite, lição de número 10, que a nossa confiança, ela está em Deus, meus amados irmãos. Nós temos que olhar e analisar para dentro de nós todos os dias, meus amados irmãos, todos os dias da nossa vida, todos os momentos da nossa vida. Nós temos que olhar para dentro de nós e analisar, meus amados irmãos, e ver, meus amados irmãos, se nós não temos algum outro bem além do nosso Deus. Meus amados irmãos, eu posso estar pregando aqui em cima, eu posso pregar em muitos lugares, eu posso ser um ótimo professor de escola bíblica, eu posso ser um grande ensinador da palavra de Deus, e o meu coração muitas das vezes ele está apegado em alguma riqueza dessa terra, né? Então nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que ter muito cuidado, meus amados irmãos, porque isso é muito sério. Porque o nosso ser, a nossa vida, a nossa alma, o nosso corpo, meus amados irmãos, ela tem que ser 100% em Deus. Ela tem que ser 100% para Jesus. Ela tem que ser a oferta, tem que ser a primícia, o primeiro, o sacrifício, meu amado irmão, da nossa vida, somente em Deus e não nas coisas dessa vida, né? Os irmãos que chegaram agora, né? Eu estava explicando que não é pecado a gente adquirir riquezas, não é pecado você adquirir bens materiais, não é pecado, né? Que Jesus não estava combatendo isso, né? Antigamente, não está falando isso na sua palavra. Ele não está condenando a pessoa a ter bens materiais, ele não está condenando a pessoa a ter conforto material, não, nada disso. O combate de Jesus, meus amados irmãos, era o que? Ajuntar tesouro no céu e não na terra. Ou seja, que terra que é essa? O nosso coração, a nossa alma, né? Eu ouvi um testemunho, me lembrando aqui, não sei se é verdade, né? Mas já ouvi umas 2 vezes esse testemunho. Uma irmã, né? Acredito eu que seja verdade, pediu uma casa para Deus, né? E dava detalhes para Deus como que seria a sua casa. Ela dava detalhes: meu Deus, eu quero que minha casa seja assim, eu quero que a minha casa tenha tantos quartos, eu quero que minha casa tenha alguns banheiros, eu quero que a minha casa tenha suíte, eu quero que minha casa seja desse jeito, dessa forma. Meus amados irmãos, e de tanto ela buscar o Senhor, de tanto ela buscar a Deus, Deus foi lá e concedeu essa casa para a pessoa, meus amados irmãos. E ela se regozijou tanto, e ela se alegrou tanto. Só que o que aconteceu? A pessoa, meus amados irmãos, ela começou a não ir mais nos cultos. Aí quando o pastor foi lá perguntar: por que você não está vindo mais nos cultos, né? Eu estou contando, meu amado irmão, o que eu ouvi isso umas 2 vezes, né? Se é verdade isso, eu não sei, mas tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Não, é que eu sabe que a casa é muito grande, né? Eu tenho que estar limpando e não dá tempo para ir para o culto. Os irmãos estão entendendo? Ou seja, colocou o coração na casa. Você está entendendo? Porque, veja bem, meus amados irmãos, Deus já abençoou o ser humano. Independente se ele crê em Deus ou não crê em Deus, o ser humano já é abençoado na onde? Desde aquele dia quando Deus virou para Adão e falou assim: olha, do suor do seu rosto você comerás. Pronto, ali Deus já abençoou o homem, né? O homem, com seu esforço,
com muito suor do seu rosto, né? Ele pode chegar a conquistar bens na terra, né? E o seu coração ficar nos bens que conquistou. Só que quando morre, não tem como alcançar a salvação. É isso que Jesus estava combatendo. Você quer conquistar bens materiais? Vai lá, conquiste. E quando você conquistar, jamais põe o teu coração nisso. Porque o teu coração, se estiver nessas coisas, não tem como você entrar no céu. É isso que Jesus estava falando. E Davi falou: olha, Senhor, Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem. Davi era um homem rico. Davi, ele tinha, meu amado irmão, olha, o que Davi deixou para Salomão era muitas riquezas. Então o reinado de Davi, mesmo quando ele pecou naquele momento, o reinado de Davi, em termos de bens e riquezas, era o reino mais poderoso que existia na época, porque tinha muitos bens, tinha muito ouro, era muito rico. E ele chega para Deus, na presença de Deus, e fala dessa maneira assim: Senhor, eu não tenho outro bem. E olha que ele era muito rico. Que homem que é esse, que chega para Deus, no seu clamor, na sua oração, na sua intimidade com Deus, um homem cheio de riquezas, um homem cheio de bens materiais, um homem muito rico, chega para Deus e fala: Senhor, eu não tenho nenhum outro bem a não ser o Senhor. Olha só que coisa linda, olha só que coisa maravilhosa. Da mesma forma, meus amados irmãos, do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 27, Jesus nos chama a nossa atenção para isso. Não devemos ajuntar tesouro na terra, mas ajuntar tesouro no céu. Mas como isso, irmão Antônio, ajuntar tesouro no céu? Como que pode isso? Meu amado irmão, eu costumo dizer o seguinte, que, veja bem, a salvação é de Deus para o homem. Os frutos é do homem para Deus. Juntar tesouro no céu. Os nossos frutos é de nós para Deus. A salvação Deus já fez, a parte dele já fez. A salvação é o que? É de Deus para o homem. Agora os frutos espirituais, nosso aqui nessa terra, é de nós para Ele. Irmãos, estão entendendo? Vamos lá. E como a lição nos trata de confiança, meus amados irmãos, a Bíblia inteira ela vai nos falar de confiança. Só que aqui no Evangelho de Mateus, Jesus ele pega bem, meus amados, chamando a atenção bem forte, bem exortativa, nos ensinando. Quando ele vem e fala: olha, não se preocupa com as coisas dessa vida. E ele dá um exemplo, Jesus falando, meus amados irmãos, dessa maneira: olha, vocês já viram as aves do céu? Elas não ajuntam, nem colhem e nem faz o seu armazenamento. Ela não guarda, ela não poupa, ela não ajunta, mas antes é Deus que tudo prepara para elas. Aí Jesus continua falando: e vocês não são muito mais importantes do que as aves do céu? E aqui Jesus nos chama a nossa atenção para essa exortação, já nos falando que nesta lição, que a nossa confiança, a nossa segurança
ela vem de Deus, se a nossa segurança ela vem de Deus, fica uma pergunta aqui: na onde que está a nossa confiança? Sendo que confiança, meu amado irmão, para quem não sabe, aprenda aqui. Confiança é quando você deposita toda a sua confiança no Senhor, meus amados irmãos, você está colocando como um ato de glorificar a Deus, um ato de adoração ao Senhor, um ato de ofertar para o Senhor, um ato, meus amados irmãos, de reconhecimento como o único Senhor. Então, confiança em Deus é isso, é um ato de adoração ao Senhor, porque a nossa segurança vem somente dele. E a confiança em Deus e em seu reino é um princípio. Se a nossa segurança vem de Deus, então a nossa confiança, acabei de falar aqui, que os nossos frutos é do homem para Deus, é de nós para Deus, e a confiança, meus amados irmãos, se a segurança vem dele, a nossa adoração, o nosso glorificar a Deus, o nosso exaltar a Deus, tem que estar, vem da nossa confiança. A confiança em Deus e em seu reino é um princípio de intimidade, de um relacionamento íntimo com Deus. As práticas de fazer o bem, de boas obras, que está relacionado nas práticas e nos princípios de ensino do reino de Deus. Então, meu amado irmão, confiança em Deus é um princípio. Confiança é um dos princípios de intimidade, de um relacionamento íntimo com Deus. Na lição anterior, meus amados irmãos, rapidinho aqui, a gente falou algo, a gente fez um comentário falando de algo do crente, que o crente correto, querer ser visto por muitos como um verdadeiro santo, como um verdadeiro religioso, né? Para que muitos ouçam a sua oração e seu clamor. Nisso nós podemos ver e entender que a tentação, né? Nós comentamos isso na lição passada, que o crente correto, né? De querer ser visto, do crente correto de querer ser visto por muitos como um verdadeiro santo, né? Como um verdadeiro religioso, né? Para que muitos ouçam a sua oração e seu clamor. E isso acontece o quê? A tentação nasce dentro do coração do crente. A tentação, ela nasce dentro do coração do homem, quando surge o sentimento de querer ser popular, de querer ser um astro, de querer ser famoso, de querer ser um artista, de querer ser um mídia, né? Isso acontece muito. A gente está falando, meu amado irmão, não sei se os irmãos estão conseguindo assimilar e entender que a nossa segurança vem de Deus. Eu te pergunto, o que nós somos? O que nós somos? Nós não somos. Se o Espírito, a graça, o Espírito Santo de Deus, meus amados irmãos, sai de nós, eu acredito que sai de nós, sai por completo, sai. O Espírito Santo, ele pega e sai, não habita mais. Nem Deus. Deus pega e vira as costas. Eu não sei qual que poderia acontecer conosco. Talvez entraria em desespero.
ficava desesperado, começaria a sair correndo como se tivesse uma síndrome do pânico, né? Ia começar a entrar em desespero, né? Ia procurar se consolar em algum lugar ou em alguma coisa, né? Ou talvez ia começar a beber um monte de coisa, um monte de bebida, ou querer ir na esquina e procurar alguma droga, porque o Espírito Santo, a presença de Deus, não está mais. Então, meu amado irmão, é um cuidado que nós temos que ter. Nós não somos nada. Não somos nada. É por isso que nós temos que analisar todos os dias da nossa vida. Desde o momento, até mesmo quando a gente está assistindo uma TV, ou vendo uma programação, ou talvez dentro de casa, ou talvez fazendo alguma coisa, ou talvez indo para o trabalho, ou dentro da firma, ou na hora que estiver voltando, ainda que não esteja num culto, mas todos os dias nós temos que ter essa análise dentro de nós, na nossa mente, de como nós estamos diante do Senhor, na onde que está se inclinando o nosso coração, na onde que está se inclinando a nossa mente, porque nós não somos nada. A nossa segurança vem dele, meus amados irmãos, né? E se a gente não tomar cuidado com as coisas dessa vida, como está dizendo aqui, o que eu escrevi aqui, né? O que eu deixei escrito aqui, que a tentação, ela nasce dentro do coração do homem. O homem, muitas das vezes, meus amados irmãos, ele quer o quê? Ele quer ser visto, ele quer ser pomposo, ele quer tapinha nas costas, né? O homem quer ser mídia, o homem quer ser artista, o homem quer ser famoso, né? Uns tempos atrás, o pastor não viu, o pastor comentou do livro, o irmão sabe aí, né? Quando eu tinha o cabelo grande, era para quê? O irmão Antoniel querer ser visto, querer ser o cara. E olha que eu conhecia a palavra, tinha conhecimento da palavra, mas eu queria me aparecer. Eu queria que todo mundo me visse. O que significa? Tesouro terreno, tesouro da terra, Deus estranho dentro do meu coração. E você sabia que tem muitos crentes dentro das igrejas evangélicas que, por mais que ouve a palavra de Deus e sente muitas das vezes ali a presença de Deus, o mover de Deus, mas o seu coração tem um Deus estranho lá. E não estou falando de demônio não, irmão. Não estou falando de demônio, não estou falando dessas coisas não. Não estou falando do crente estar possesso, do crente estar endemoniado com demônio, não. Não estou falando disso, não. Eu estou falando, meus amados irmãos, de crente dentro das igrejas evangélicas, que toma até mesmo Santa Ceia, mas tem um Deus estranho dentro do teu coração, da sua alma. Né? Fora os... Não estou errado aqui, não estou dizendo aqui, irmão. Eu tenho um pensamento totalmente ao contrário dessas coisas, sabe? Não estou dizendo que é errado a pessoa sair pelo mundo inteiro pregando em cada igreja evangélica em que ele é convidado. Não estou dizendo que isso é errado. É um prazer, é gostoso quando a gente lembra de fulano. Muitas das vezes que nós conhecemos, poxa vida, eu tenho uma vontade de trazer fulano aqui na igreja, mas nós não temos condições ainda, né? Então não é errado, mas tem pessoas, meus amados irmãos, que vivem disso, e se isso acaba, morre a espiritualidade da pessoa. Se acabar, meus amados irmãos, a pessoa nunca mais ser convidado para pregar nas igrejas evangélicas, a espiritualidade da pessoa morre, porque o coração da pessoa, meu amado irmão, está nisso, se acha que é o cara, e se for mulher, está se achando que é a mulher maravilha, e na verdade não é, meu amado irmão. A nossa
não estiver nele. Então tem muito isso dentro das igrejas evangélicas, meu amado irmão. Esse sentimento de querer ser popular, de querer se aparecer, de querer ser o cara, de querer ser o tal, de querer ser um astro, de querer ser um famoso, de querer ser um artista, de querer ser um mídia dentro das igrejas evangélicas, meus amados irmãos, quando na verdade o que Jesus nos ensina não é nada disso, não é nada dessas coisas. O que Jesus nos ensina, né, é o que? Quer ser pregador? Né? Vamos pregar na rua, bota uma caixa de som ali e começa a anunciar Jesus. Ou vai para as redes sociais, entra naquela rede social onde só tem ímpio, incrédulo e ateu. Entra lá no meio e começa a pregar lá. Pronto, acabou. Você ali vai ser criticado, você ali vai ser mal falado, pronto, você vai ser famoso, mas para Jesus. Não com tapinha nas costas. Isso é um Deus estranho dentro do coração do crente. Né? Rapidinho aqui, vamos avançar, né? Que nós estava falando aqui na introdução. Vamos avançar um pouquinho aqui, meus amados irmãos. Vou dar só uma pincelada aqui na riqueza do céu e terra e já vou para o tópico 2 aqui, rapidinho. Tópico 1, riqueza do céu e riqueza na terra, né? Uma conciliação impossível. Não tem como. Por que uma conciliação impossível, meu amado? Não tem como nós adorar Deus e adorar as coisas da terra. Não tem como. Não existe isso, meu amado. Irmão, outra coisa que eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, algo que o Espírito Santo de Deus falou comigo. Veja bem, uma coisa que nós temos que tomar cuidado. Mas muito cuidado. Chega um ponto da nossa vida, escute isso aqui, irmão, escute isso aqui. Chega um ponto da nossa vida que nós conseguimos adquirir o tal conforto, né? O tal conforto, não nos falta nada. A hora que a gente quiser viajar, pastor, olha, final de semana eu vou viajar, a gente viaja. Né? Pastor, olha, eu vou ficar uma semana fora porque eu vou fazer uma viagem lá para a Argentina. Né? Quando nós adquirimos certo conforto, chegamos ao objetivo do conforto, que nos falta nada, a gente pode sair a hora que a gente quiser, comprar o que a gente quiser, a hora que a gente quer. Quando nós adquirimos esse conforto, meus amados irmãos, é um perigo. Sabe o que acontece? Nós não queremos cultuar. Não precisa. Irmão, veja bem. Para a pessoa não alcançar a salvação, não precisa estar fumando, não precisa estar bebendo, não precisa estar no mundo, não precisa estar na prostituição, não precisa estar fazendo nada de errado. Basta ter o coração voltado no conforto e não querer mais cultuar a Deus. Por causa do quê? Por causa do conforto. Aí chega aquele pensamento. Olha só, eu falo isso, meu amado irmão, porque tenho acompanhado muitas coisas lá fora, lá. Aí chega um determinado momento, né? Por causa desse conforto conquistado, não é errado, desde que o nosso coração não esteja nisso, né? Aí quando chega na questão do conforto conquistado, a pessoa não vigia, né? Já não quer mais cultuar, aí cai na questão do chamado apostasia. Sabe o que é isso? Não precisa cultuar mais não. Não precisa de igreja para cultuar, não precisa ir no culto. A gente ficar em casa. O importante é a gente crer em Deus. Isso é apostasia. Porque a Bíblia, irmão, ela tem exemplo de que uma coisa
Irmão, existem duas questões diferentes aí, só uma pinceladinha aqui para a gente aprender. A diferença entre a pessoa, 3 coisas: crer em Deus, que é uma questão; ser cristão, já é prática de princípio; e ser igreja. Igreja significa o quê? Juntamento para congregar ao único Deus. Isso é igreja. A partir do momento que eu chego nesse pensamento, não precisa estar na igreja, basta crer em Deus. Então, como cristão, já não estou sendo mais cristão, porque cristão segue os princípios, e também não estou sendo mais igreja. E a Bíblia, ela vai nos dar exemplo, Antigo e Novo Testamento, que a igreja, ela se reúne para adorar ao único Deus. Pronto, se eu sou cristão, então eu sou igreja. Se eu sou igreja, eu sou cristão. E se eu sou cristão, eu sigo esse princípio, como igreja, de reunir em um lugar para cultuar ao único Deus. Ponto. A partir do momento que eu saio desses 2 princípios, por mais que eu creia em Deus, eu estou na apostasia, porque eu estou afastado. Porque não existe essa questão, não, eu creio em Deus, não preciso cultuar, não preciso de um lugar. Né? Então nós temos que ter esse cuidado, meu amado irmão, de chegar num conforto e o coração se voltar para esse conforto, chegar no ponto que não precisa mais cultuar a Deus. Isso é um perigo muito grande. Tudo aqui é uma questão da mentalidade do crente em Jesus. É uma visão do crente com relação da maneira em que ele anda e vive no mundo. Rapidinho aqui, João 17,15. João 17,15, olha que interessante. Tudo aqui é uma questão da mentalidade do crente. É uma visão do crente com relação da maneira em que ele anda e vive no mundo, né? João 17,15, olha que interessante que diz aqui, meus amados irmãos. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Né, meus amados irmãos? Uma petição que Jesus fez a Deus. Olha, não tira eles do mundo não, mas livra eles, guarda eles. Por que isso? Por que Jesus fez essa petição a Deus? Por quê? Para que nós não viéssemos cair nessa tentação. Porque, meu amado irmão, o mundo tem suas coisas ruins, né? O mundo tem suas coisas ruins, mas o mundo também tem suas coisas boas, que enche os nossos olhos, enche o nosso coração, tirando as coisas ruins que tem no mundo, tirando as coisas que não prestam, no mundo tem muita coisa boa que enche os nossos olhos, que enche o nosso coração e a nossa alma. Para eu finalizar esse tópico primeiro aqui, uma estrofe que fala muito a respeito disso, eu citei domingo aqui, que é o 36, pegar até a harpa com cuidado, porque é do pastor, tá tão novinha, bonitinha, né? Aqui, uma estrofe aqui, quer ver o primeiro hino aqui, passarinhos, belas flores querem me encantar. Aqui o autor que escreveu este hino, este louvor, meus amados irmãos, né? Ele olhava as coisas boas do mundo, né? As coisas boas do mundo, e ele dizia assim, as coisas deste mundo querem me encantar para que eu venha esquecer do céu, para que eu venha esquecer da salvação. Até o hino 36 fala a respeito disso, né? Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, onde os ladrões roubam.
Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se não vigiar o bem-estar do mundo, o bem-estar do mundo tira o crente, o obreiro, tira o prazer do reino de Deus para o prazer do mundo. E tira, viu, irmão? Se não tomar cuidado, o prazer do mundo tira do crente, seja membro de igrejas, pode ser fervoroso, pode ser obreiro, pode ser quem for. Se não tomar cuidado, o prazer do mundo, que é o que eu disse aqui, meu amado irmão, o prazer do mundo tira o prazer do reino de Deus. Nós temos que tomar cuidado, né? Vamos lá para o tópico 2 aqui, meus amados irmãos. Vamos lá para o tópico 2, que fala a respeito. Eita, aqui é benção, né? A idolatria ao dinheiro. Mais conhecido que Jesus fala aqui no Evangelho de Mateus 6, 24, né? Que fala a respeito de Mamon, né? Mamon está relacionado, né? Em outras palavras, para um bom entendedor, para a gente entender, está relacionado ao dinheiro, né? O coração, tópico 2, estou aqui, ó, a idolatria ao dinheiro, o coração no lugar certo. Nossos corações não podem estar apegados às coisas deste mundo. O Deus de um homem, olha aqui, o Deus de um homem é aquilo que ele mais ama, é aquilo que ele mais se apega. É outras coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? Irmãos, olha, a gente tem que vigiar, porque a gente ter, né, ciúmes de alguma coisa, né? Esses dias o pastor conversando, falando assim, ó, eu tenho ciúmes das minhas Bíblias. Isso quer dizer o quê? Não é que ele está com o coração, né, no objeto, no livro, né, ali, né? Mas tem que estar com o coração na Bíblia mesmo, tem que estar com o coração na Bíblia, é a palavra de Deus. Mas assim, meus amados irmãos, não confunda a gente cuidar de certas coisas, né? Ter um zelo, ter um cuidado, né, meu amado irmão? Um coração naquilo. Uma certa vez, né? Foi até a pastora Elisângela que falou que teve um fato que aconteceu lá na terra, lá pro lado de São Paulo, lá, aqueles tapetes de Marrocos lá, né, que é bem trabalhado, que é bem detalhado, né? A irmã fez um sacrifício, comprou e deu para a igreja. Aí chegou o pastor da igreja lá, não sei o que o pastor aprontou com um tapete lá, né? A irmã deu para a igreja. Não sei o que o pastor aprontou com o tapete lá. Rapaz, a irmã ficou doente, né? Porque ela deu de oferta para a igreja, né? Isso nós temos que estar cuidado, meu amado irmão, porque ó, nós não devemos estar com o coração apegado nessas coisas, né? Se Deus me abençoa, né? Deus me abençoa aí financeiramente, aí eu venho aqui, né? Eu venho aqui e dou alguma coisa para a igreja, alguma coisa boa de utilidade para a igreja. Se eu dei para a igreja, é da igreja. Aí o pastor vem e pega, né? Faz alguma coisa com aquilo, ou troca, ou vende. Meu irmão, é problema do pastor e da igreja. Eu não tenho que estar com o coração naquilo. Tem irmão ou irmã que vai morrer, vai ficar magoado, vai ficar doente, vai cair de cama, não vai vir mais para o culto, às vezes até desvia por conta disso. Se ofertou, meu amado irmão, para a igreja, né?
Seja um copo, seja um instrumento, ou alguma coisa de utilidade para a igreja, e o pastor achar por bem utilizar de uma outra maneira, é problema da igreja e do pastor. Não tem que ficar doente por causa daquilo, não tem que ficar chateado ou desviado por causa daquilo. Você está vendo? Deus estranho dentro do coração de crente. Os irmãos estão entendendo? Outra coisa, né? Eu fico aborrecido, ficava, né? Eu ficava aborrecido com algumas coisas, porque veja bem, às vezes você ganha uma camisa, você usou a camisa, só que a pessoa quer ver você toda vez com aquela camisa, quer ver você 24 horas com a camisa, né? Aí você está usando a camisa, de repente surge uma oportunidade, ou você vende a camisa para ganhar um dinheiro, ou você troca a camisa, quer trocar por uma outra coisa. Aí você trocou a camisa, o que acontece com a pessoa? Rapaz, a pessoa não olha na sua cara, a pessoa não quer mais conversar com você. Isso é o que? Deus estranho dentro do coração da pessoa. A pessoa não te deu um presente, a pessoa não deu nada para a igreja, ainda está com a pessoa ainda. Quando você dá, já era, acabou, né? Então, irmãos, o coração no lugar certo, nosso coração não podem estar apegado às coisas deste mundo. O Deus de um homem é aquilo que ele mais ama, é aquilo que ele mais se apega. Não há mal algum em fazer uso dos bens ou ter riquezas, pois sabemos que tudo vem de Deus, tudo Deus abençoou. O homem, né, como eu já disse aqui, né, do suor do seu rosto, Deus abençoou o homem para adquirir bens, né, idolatrando a mamon, né, e Cristo nos chama para uma tomada de decisão: ajuntar tesouro no céu ou ajuntar tesouro na terra. Irmãos, se a gente for entrar na questão de tesouro na terra, tesouro no coração, Deus estranho dentro do coração do homem, meu amado irmão, sabe, a gente vai ver muita coisa mesmo, porque não está relacionado só à riqueza. Por que Jesus tratou logo da riqueza? Porque isso era o que acontecia naquela época. A pessoa colocava o coração nos bens materiais, a pessoa colocava o coração na riqueza, e quanto mais a pessoa tinha riqueza, a pessoa já tinha bens materiais, já tinha riqueza e queria conquistar mais riqueza naquela época. Por isso que Jesus combateu isso no coração do homem, no coração do ser humano, no coração do crente. Nos tempos de hoje, nesses tempos de hoje atuais, não é diferente. O que Jesus falou, só que tem algo a mais, né? Muito algo a mais. Eu não vou entrar muito nesse detalhe não, né? Vamos deixar passar, porque eu creio que o Espírito Santo já está tratando o nosso coração, já está tratando o coração dos irmãos a respeito dessas coisas aqui. Nós vemos que, porque tudo vem de Deus, as riquezas, né? Salomão teve riqueza, Davi teve riqueza, né? Jó teve riqueza. Então fica bem claro, né, aqui hoje, que as riquezas vêm de Deus, porque o problema não são as riquezas ou os bens materiais. A questão está em quê? Naquele que a possui, das atitudes que manifesta por causa das riquezas, né? Aleluia. O coração no lugar certo, né? Diz que
Já ouviu aquela questão que os olhos não vê, o coração não sente? Mas nós temos uma consciência, né? Temos uma consciência, nós temos uma mente que, se nós não tratar ela com a santa palavra de Deus, as nossas vontades e desejos nos levam ao afastamento do Deus vivo, porque tudo se começa no coração. Posso não ver, mas sinto com a minha, com a minha psique, com a minha mente, com a minha vontade, com os meus desejos. Então, quando o meu coração está no lugar certo, que é em Deus, então não haverá problema com o dinheiro, com as riquezas e os bens materiais e outras coisas a mais aí, né? A oração linda, olha, o exemplo de Ana, né? Estamos aqui falando da idolatria ao dinheiro, que está no lugar certo, e a idolatria a mamon, né? Olha que coisa linda e maravilhosa. Ana, por exemplo, ela não podia ter filho. Nós conhecemos a história aí de cor e salteado. E tinha outra mulher lá que ficava azucrinando a mente, ficava provocando a mulher. E nós, como seres humanos, nós não gostamos de provocações, né? E ficamos provocando, né? Aí ela falou: Deus, olha, se o Senhor me der um filho, eu consagro ao Senhor. E quando ele desmamar, ele vai servir ao Senhor no seu tempo. Rapaz, era o primeiro filho da mulher, era o primeiro filho dela. Era para aquela mulher, quando ela começou ali aquela gestação dos 9 meses, aquele cuidado do primeiro filho, aquele cuidado, aquela coisa toda de cuidar do primeiro filho, de uma pessoa que não poderia ter filho. Olha e pensa aqui. Aí nasce aquela criança, ela sente aquelas dores do parto que toda mãe sente, aquelas dores, e ela começa a amamentar a criança, ter aquele cuidado. Não era para ela estar com o coração apegado na criança? Não era para ela muitas vezes falar: eu deixar meu filho no templo? Não era. Não era para ela estar com o coração, meu amado irmão, pegado na criança. Deus estranho dentro do coração de posse. Tem isso também, né? Deus estranho dentro do coração de posse. Mas não, né? Ela diz lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 1, ela não estava com o coração pegado nas coisas, né? Porque, como eu disse aqui, Deus estranho dentro do coração do ser humano não está relacionado somente a casa, a carro, a dinheiro. Não está somente relacionado a isso. Eita, meu Deus do céu. Oh, Jesus. Rapaz. Meu Deus do céu. Isso não deveria ser falado aqui. Deveria ser falado no lugar onde tivesse mais gente. Porque, irmão, uma coisa a gente virar, né? A gente virar para a pessoa, estou enrolando para falar, a gente virar para a pessoa e falar assim: olha, você, como eu fico olhando, como que eu ia qual que seria a minha reação, né? E Deus pode me provar nisso. Irmão Toniel, você não vai ser mais um professor de escola dominical. Uma coisa é o sentimento do ser humano, ele fica triste. Isso é óbvio, isso é qualquer um. Ele
talvez eu ia ficar folgado. Tirou, que beleza, velho, vou ficar de boa agora. Ou às vezes não. Ou às vezes não. Né? Então, irmão, eu não sei qual seria a minha reação. E eu espero em Deus, se isso chegar a acontecer aqui, né? Eu acredito que meu coração é convertido, irmão. Que não tem mamão, não tem Deus estranho aqui dentro, não. Não, amém, glória a Deus. Não, dá lugar para outro. Continuo na porta, né, servindo ao Senhor. Porque isso, irmão, esse Deus estranho dentro do coração, essa idolatria, né? Nós temos que tomar esse cuidado. Irmão, Jesus debateu o dinheiro, né? Porque isso acontecia muito. Jesus combateu a riqueza, Jesus combateu a preocupação. Eu tenho que buscar naquela época de Jesus. Hoje em dia é isso que Jesus falou na época, tem isso hoje também e muito mais, né? A gente vê a reação de um filho, né? Eu não gosto de ser hipócrita, não. Eu gosto de falar. Quantas das vezes meu filho, né? Ele está ali, ele sabe disso, né? Primeiro assim, começa assim, vai um mês conversando, né? Um mês conversando, conversando. Aí chega uma hora que quer ter mais, filho é assim, né? Quer ter mais autoridade do que o pai e a mãe. Aí como eu sou às vezes, né? Vigiei muito nisso, né? Muito radical, eu cheguei a quebrar o celular. Aí pensa quando você tira o celular, quando você quebra, aí você vê a reação da pessoa, né? Então, aí, agora dentro da igreja, né? Dentro da igreja, vamos supor, o pastor Daniel assume uma igreja grande aí tem lá um camarada que prega pra caramba, prega que é uma bênção, prega, e o pastor Daniel fica sabendo que aquele camarada dentro da igreja prega pra caramba, só que aí o pastor Daniel não põe o camarada para pregar, né? Não põe. Aí o que o camarada acontece, né? É mais fácil o camarada ficar de boa e quietinho e orar a Deus, ou chegar no pastor e conversar, né? Só que o que a gente tem visto por aí são outras reações. E isso, irmão, isso serve para você que está ouvindo aí e que vai acompanhar. Esse Deus estranho aí dentro do coração tem muito dentro das igrejas evangélicas aí. Aí, irmão, entra a questão, né? Entra a questão da gente analisar todo dia da nossa vida. Entra a questão que eu deixei logo no comecinho aqui, né? A lição não vai falar o Salmo 139, 23 e 24. Nós temos que fazer essa oração. Deus, sonda-me, olhe em mim, vê se não há em mim algum caminho mau. Os irmãos estão entendendo? Porque se a nossa segurança vem de Deus, e já encerro aqui agora, que já estourou o horário ali, eu não gosto de passar do horário, e eu encerro só dizendo, só o primeiro tópico, só o título do tópico 3. Como que nós vamos ter paz espiritual em Deus, se o nosso coração tem um Deus estranho que faz com que a gente fique apegado nas coisas, que se for tirado, a gente já não é que se manifesta com o demônio, não, nada disso, já fica virado no giraia, já fica daquele jeito, né? Como que nós vamos viver o tópico 3, ter uma vida de quietude, ter uma vida de paz espiritual em Deus,
nós não tirarmos esse deuses estranhos de posse, de ficar pegado nas coisas, né? E aqui eu encerro dizendo que o nosso tesouro que nós temos que juntar, meus amados irmãos, é no céu. Os nossos frutos e princípios para Deus. Amém? Agradeço a oportunidade. Quinta-feira, meus amados irmãos, nós culto público às 19h30 e domingo às 18 horas, nosso culto da família. Que Deus vos abençoe, que Deus abençoe você abundantemente. Amém? Deus vos abençoe. Vamos orar? Senhor Jesus, amado, querido, Deus Todo-Poderoso, Pai, nós queremos Te agradecer, meu Pai amado e querido, pelo Senhor mais uma vez ter nos ensinado e falado conosco no nosso coração e alma para a nossa reflexão e aprendizado. Graças Te damos por isso. Pai, nos ajude. Meu Deus, tira os deuses estranhos de dentro de nós, meu Pai. Tira a idolatria de dentro de nós. Pai amado, nos leve paz e segurança para a nossa casa, protegida e acampada pelo Senhor. E nos dê, Pai, uma semana abençoada na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.